Saudações, meu querido aluno. Eu sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa, e venho hoje numa videoaula super especial aí para falar da classe gramatical que eu considero uma das mais divertidas de todas, por ela ser essencial para a gente compreender relações lógicas na nossa estrutura frasal. Estou falando aí da conjunção. Vamos nessa, vamos olhar essa super classe gramatical aí. Conjunção é a classe de palavra que atua como elemento de ligação, né? Ela pode ligar termos semelhantes numa mesma oração, como quando você coloca dois substantivos e coloca a conjunção e no meio, né? João e Maria. E também a conjunção pode ligar duas orações, estabelecendo aí uma relação entre elas, seja de coordenação ou de subordinação. As conjunções fazem parte também das classes de palavras invariáveis, ou seja, elas jamais se flexionam, seja em número, seja em gênero, seja em pessoa. E é preciso enfatizar essa informação porque ela é essencial para a gente diferenciar a conjunção da preposição. A preposição ela liga dois termos de uma mesma oração, nunca liga uma oração à outra. A conjunção, quando liga termos numa mesma oração, ela liga termos semelhantes, ou seja, termos de uma mesma função sintática. Já a preposição, quando liga os termos dentro da oração, ela está ligando termos de função sintática diferente, tá? Note bem isso aí, porque é bem importante. E vamos aos exemplos, então, para entender. Quando a conjunção liga termos semelhantes numa mesma oração. Assistir à abertura e ao primeiro jogo da competição. Vejam bem, assistir à abertura, objeto indireto do verbo assistir. Ao primeiro jogo da competição, também objeto indireto do verbo assistir. Logo, o e que aparece ligando aí esses dois objetos indiretos na verdade, é a nossa conjunção aditiva. Já aqui, a conjunção aparece ligando duas orações, apesar da estrutura um pouco semelhante. Vejam bem, assisti à abertura, mas não fiquei para o primeiro jogo da competição. A primeira oração é assistir à abertura, a segunda é não fiquei para o primeiro jogo da competição. E o mais entra aí como uma conjunção adversativa ligando essas duas orações. A conjunção, portanto, terá a função sintática aí, né, de, na verdade, ligar termos da oração de mesma função sintática ou ligar orações uma à outra, tá? Então, ela não exerce uma outra função específica além da função dela mesma. Não devemos esquecer também da locução conjuntiva, como diversas outras classes gramaticais. Quando você tem duas ou mais palavras que atuam como uma conjunção, você tem aí a locução conjuntiva, que normalmente é formada com a palavrinha que, como nos exemplos que eu listei aí para vocês. Visto que, dado que, posto que, sem que, até que, antes que, e uma lista infinda de possíveis locuções conjuntivas. E precisamente pelo poder da conjunção em ligar orações, é que a gente pode dividi-las em dois grandes grupos. As conjunções coordenativas, que estabelecem relações de coordenação, e as conjunções subordinativas, que estabelecem essas relações aí de subordinação. Elas são fundamentais para o estudo das orações coordenadas e subordinadas, que você vai ver em uma outra videoaula, provavelmente. Mas, tendo em mente isso, essa separação, vamos analisar grupo a grupo. Vamos começar com os valores semânticos de conjunções coordenativas. Um macetinho para a gente decorar todas elas aí é a gente pensar na fórmula 3As CE, ou seja, 3 conjunções com A, uma com C e um último grupo com E, como a gente vai ver agora. As 3 conjunções, ou melhor, os 3 valores semânticos que começam com A são aí aditivas, adversativas e alternativas. Aditivas trazem sempre a ideia de adição, como, por exemplo, o e, como, por exemplo, o também, o não só, mas também, uma locução conjuntiva e aditiva. Vale nota para o nem, tá, galera? O nem é aditiva, a despeito do que muita gente pensa. É uma adição de negação, né? Você adiciona em sentido negativo. A adversativa é mais tranquilo de entender, é quando você apenas constrói uma oposição ao que você acabou de dizer. E aí tem uma lista bem grande de opções para quando você vai usá-las. E as alternativas, como o próprio nome diz,
ela pressupõe opções. Quando você quer dar alternativas para os seus interlocutores, você usa ou já uma coisa, já outra, ora uma coisa, ora outra. Soma seu grupo das coordenativas as conjunções com ideia de conclusão, para quando você está definindo aí algum assunto, né? Temos o logo, pois. Só que lembrem bem, esse pois é aquele pois que vem entre vírgulas. Então, pois, nós resolvemos explicar as conjunções. É diferente do pois resolvemos explicar as conjunções. Porque o pois resolvemos explicar as conjunções, nesse exemplo que eu acabei de criar aqui, nós teríamos um sentido de explicação das explicativas, que tem aí o porquê, o porquanto, pois, isto é, já que, ou o próprio que. Logo em seguida, nós temos o grupo de conjunções subordinativas, que estabelece uma relação aí de subordinação entre as orações, introduzindo sempre a oração subordinada. Vamos a elas.